E, gente, esse daqui é o panorama. Então, voltando, a gente acabou de ver o panorama do Antigo Testamento na ordem que aparece na nossa Bíblia. E esse seria o panorama histórico. Então, se a gente fosse dividir aqui para sobrevoar a história do Antigo Testamento, para nós entendermos aí, a gente pode dividir em 9 períodos. O período das origens, depois o período dos patriarcas, a gente já viu esses 2 períodos, depois o período do Êxodo, o período de Moisés, período em que o povo é levado como é liberto do cativeiro do Egito. Depois você tem, e aí eles ficam 40 anos rodando no deserto. Depois você tem o período da conquista, sob a liderança de Josué, então eles conquistam 31 cidades da região de Canaã. Depois você tem o período dos juízes, nós vimos isso também na semana passada. 350 anos, o povo entrou na Terra Prometida, e então o povo surge uma geração que não conhece o Deus de Israel, não conhece a palavra de Deus, e eles estão constantemente em um ciclo de falhas, se afastando de Deus, caindo na idolatria e assim por diante. Depois, a gente vai ver hoje o Reino Unido e o Reino Dividido, e semana que vem vemos o Reino Cativo e o Retorno. Então, gente, sem mais delongas, vamos entrar aí no período, no 6º período, no período do Reino Unido. Os livros que tratam desse período são os livros de 1º e 2º Samuel, o livro de 1ª Reis, o livro de 1ª Crônicas, os Salmos, e nem todos os Salmos é uma coletânea de 150 poesias, canções e assim por diante. É uma coletânea de 150 salmos. E nem todos foram escritos no período dos reis. Você tem, por exemplo, o salmo que foi escrito por Moisés, que vem bem antes e tudo mais. Mas a grande maioria dos salmos foram escritos, assim, o principal autor dos salmos é Davi, que viveu nessa época do Reino Unido, e você tem salmos de Salomão e assim por diante. Então, a grande maioria dos salmos foram escritos nesse período, por isso que a gente encaixa os salmos nesse período. Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão, que também é da época do Reino Unido. Então, por isso, todos esses livros aí fazem parte desse período da história de Israel. Os personagens que a gente pode destacar aqui desse período, e aí na ordem em que eles aparecem na Bíblia. Eli, que foi o sacerdote, Ana, que foi a mãe de Samuel, Samuel, que foi então o último dos juízes, Saul, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, Batseba, que foi com quem Davi cometeu adultério, Natã, o profeta que confrontou Davi, Absalão, filho de Davi, e Salomão, outro filho de Davi. Esse foi um período de 120 anos, teve 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Esses são os 3 reis do Reino Unido. Então, quem foi o primeiro rei? Foi o rei Saul, e depois Saul vem Davi, depois de Davi vem Salomão, e cada um deles teve um reinado de 40 anos. Então, o Reino Unido, o período onde o reino de Israel, onde Israel se organizou como um reino, e era um reino só, durou 120 anos, 3 reis, 40 anos cada rei. Aspectos interessantes para a gente destacar, então, desse período do Reino Unido. Primeiro, vem a história de Saul. Gente, esse período é um período de muita história, então vocês vão ver que eu vou trabalhar as coisas aqui de maneira bastante panorâmica. Mas, então eu não vou ler a maioria dos textos e depois eu mando esses slides para vocês, para quem quiser ver mais devagar algum texto, uma parte ou outra da história, você pode ficar à vontade. Mas até o período, então até o período dos juízes e terminando os juízes, Israel não tinha rei. E então, depois de Eli e Samuel, que foram os 2 últimos juízes, o povo de Israel começou a pedir insistentemente por um rei. Isso não agradou ao Senhor, porque Deus falou assim, olha, era para eu ser rei, era para eu reinar sobre eles, mas eles querem um rei humano. E o texto, se você ler lá 1 Samuel 8, vai dizer que o povo queria um rei porque todas as nações em volta deles tinham um rei. Então, a visão deles é, puxa, todo mundo tem um rei, menos a gente quer ser igual a todo mundo. Então, eles se levantam e começam a pedir para Samuel, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. E então, Deus escolhe Saul como o primeiro rei. Saul, então, é o ungido rei e ele foi o primeiro grande líder nacional, o primeiro grande líder de Israel. Lembra que os juízes, eles não eram juízes e não eram líderes nacionais, eles eram líderes regionais. Então, Saul foi o primeiro rei e o primeiro líder nacional de Israel. E ele foi o primeiro, então, a estabelecer uma unidade na política nacional e pela primeira vez, então, Israel se viu como um reino, como, de fato, uma nação unida, debaixo da mesma política e assim por diante. Isso foi sob o reinado de Saul. Quando Saul, então, se estabelece como rei, ele estabeleceu Gibeá, que era uma cidade lá, como capital do reino. Então,
a gente vai ver mais para frente que depois Davi estabelece Jerusalém como capital de Israel, e é Jerusalém que vai ficar até hoje. Os judeus brigam lá porque Israel é a capital deles. Mas Saul, quem estabeleceu isso foi Davi. Na época de Saul, a capital do reino era Gibeá. E ele foi um conquistador. Saul foi um homem de guerra e conquistou também algumas terras. E aí em 1 Samuel 11 narra a vitória de Saul contra os amonitas, como ele foi para a guerra e assim por diante. Então, uma coisa importante para dizer é que Saul foi um rei ele era um rei que todo mundo olhava para ele. Ele era um homem forte, um homem que tinha pinta de rei. Então, ele era um rei que parecia rei, e quando ele foi estabelecido como rei, todo o povo assim amou, porque ele era um homem que tinha pinta de rei. Mas, embora ele tenha toda a pinta de rei e ele tenha sido um conquistador e tudo mais, Saul foi rejeitado por Deus como rei. E eu quero destacar isso da vida de Saul. Saul foi rejeitado por Deus como rei, e a gente vê que ele foi rejeitado principalmente por causa de duas coisas, por causa de dois relatos. E aí aqui eu quero ler com vocês, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra lá comigo em 1 Samuel 13, pode deixar aberto que a gente vai passar por alguns textos que estão por aí, mas o texto vai dizer, e eu vou só ler os versos 10 a 12, eu vou explicar o que aconteceu, mas que Saul estava esperando Samuel, que era o profeta, para oferecer sacrifícios. E o que aconteceu foi que Samuel começou a demorar. E aí Saul esperou por um tempo e depois viu que Samuel está demorando e etc., ele mesmo foi lá, tomou a frente e ele oferece sacrifícios sem esperar Samuel. E qual que é o problema disso? É porque somente os sacerdotes podiam oferecer sacrifício. O rei não poderia oferecer sacrifício porque a função aí, todas as funções religiosas estavam nas mãos dos sacerdotes, que eram os descendentes de Levi, da tribo de Levi, então, que formavam os sacerdotes. E Saul não esperou Samuel e ele mesmo tomou a frente, ele mesmo quis fazer do jeito dele. E aqui você percebe, ele era rei, ele estava com poder e ele, eu não vou ficar esperando nada, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E ele oferece, então, sacrifício sem esperar Samuel e sem obedecer aquilo que o Senhor falou. E olha lá no versículo 10 a 12, o texto vai dizer o seguinte: mal acabara ele, Saul, de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, isso daqui, ele oferecia sacrifício antes de ir para a guerra, a ideia era oferecer sacrifício para Deus abençoar e etc. Então, vendo que os filisteus já se tinham ajuntado, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Eu não sei se você percebe isso, mas Saul faz uma coisa errada. O profeta Samuel confronta ele. E qual é a resposta de Saul? Ele não assume que ele está errado. Ele fala que ele foi forçado pelas circunstâncias a fazer isso. E quando você lê esses versículos, você não vê em momento nenhum Saul falando o seguinte: puxa, eu errei. Eu estou errado. E por que eu estou destacando isso, gente? Porque pecado todo mundo tem. O problema não é pecar. É claro que pecar também é um problema. Mas o que nos afasta de Deus e o que faz com que Deus nos rejeite e o que fez com que Deus rejeitasse Saul não era o pecado dele, mas é a falta de arrependimento e de reconhecimento dos seus pecados. E aí o outro texto que nos mostra por que e aí é em 1 Samuel 15, depois do que acontece em 1 Samuel 15, que Saul é definitivamente rejeitado como rei, mas o texto de 1 Samuel 15 diz que Deus mandou, Saul invadiu uma outra nação e ele foi para a guerra, e a ordem do Senhor era que eles entrassem na terra, matassem todos e matassem todos os animais também. Era para acabar com aquela nação e não era para eles pegarem nenhum tipo de despojos de guerra para eles. Era para eles acabarem com tudo, invadir aquela nação e acabar com tudo. E o que acontece é que quando Saul invade aquela terra e vai à guerra, ele não obedece isso. E ele mata o povo, pega o rei como escravo, e ele vai à guerra, em vez de matar o rei, ele pega o rei como escravo, o rei de Amaleque, é isso que eu estava procurando aqui. Ele vai contra os amalequitas, ele pega o rei como escravo, porque isso era uma maneira dele humilhar o rei e se mostrar poderoso. Ele pegou um outro rei e fez desse rei um prisioneiro dele, e ele pega os despojos para ele, pega os animais e assim por diante.
E quando Samuel fica sabendo disso e vai confrontá-lo, olha lá, eu vou ler a partir do versículo 14. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena ler. Preste atenção na leitura desse texto. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos? E mugido de bois que ouço? Deus falou que era para acabar com tudo. E ele chega lá e ele começa a ouvir. Boi mugindo, ovelha berrando. Aí ele fala: ô Saul, que barulho é esse? Você não acabou com tudo, não? Versículo 15, respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha que sem vergonha. Ele fala assim: não, sabe o que é? A gente poupou do melhor, porque a gente vai oferecer para Deus. Olha que desculpa bonita para desobedecer ao Senhor. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a esse caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, e Saul contra-argumenta, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Ele fala: não, destruí totalmente, mas eu trouxe o rei. Não, destruí totalmente, mas eu só poupei algumas ovelhas. Ele ainda está contra-argumentando. Mas o povo tomou do despojo ovelha, no verso 21, e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Eles ficaram com dó de destruir aquele gado que estava bonito e falou: ó, eles acharam melhor poupar para oferecer ao Senhor. E olha o versículo 22. Porém Samuel disse, e esse é um texto conhecido, famoso do Antigo Testamento: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. E mais uma vez, perceba, ele fala: pequei contra Deus, mas sabe o que é? Eu temi o povo. E aí eu ouvi o que o povo falava: é o povo. Esse povo, essa daqui é a síndrome de Adão. Lembra quando Adão peca e Deus cobra ele? Ele fala: é a Eva, é a mulher que o Senhor me deu. Aí quando Deus fala com a Eva, ela fala: essa serpente aí que o Senhor criou. Aqui Saul está falando: eu errei, mas sabe o que é? É que esse povo aí que me forçou e tudo mais, errei, é verdade. Versículo 25, agora, pois, rogo-te que perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. E tipo assim, me perdoa aí e bola para frente. Samuel olha para ele e fala: não tá tudo bem. Saul, Deus te rejeitou, porque a idolatria isso daí é como idolatria, a obstinação do coração. É algo gravíssimo aos olhos do Senhor. E, gente, qual que era o problema de Saul? Saul tinha um coração obstinado. Ele errava, ele não reconhecia o seu erro, ele sempre tinha uma justificativa, mas ele não se arrependia e confessava o seu pecado ao Senhor. O grande problema não é pecar contra Deus, porque isso, infelizmente, nós somos pecadores e nós pecamos. O grande problema é quando nós temos um coração obstinado, que sempre tem uma justificativa para os nossos pecados e sempre e não reconhece aquilo que temos feito. E esse foi o problema de Saul. Quero lembrar de dois textos aqui. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus se coloca contra aqueles que endurecem o seu coração, não reconhecem seu Deus e não se humilham na presença de Deus. E um outro texto, Provérbios 28:13. Esse é um texto muito importante e que eu sempre levo esse texto muito assim, eu sempre mantenho esse texto em mente. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Tem muito casamento que não vai para frente porque falta, porque as pessoas estão encobrindo as suas transgressões. O problema é o outro, ou eu reconheço os meus erros, mas eu tenho uma justificativa para estar assim.
muitas pessoas pessoalmente não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer na vida com Deus, porque aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperarão. Eu sempre tenho uma justificativa, eu não reconheço. Eu faço vista grossa. Para os outros eu sou muito crítico, mas com relação a mim mesmo eu faço vista grossa. Agora, esse texto de Provérbios também faz uma promessa, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. O problema de Saul não era o pecado, mas a falta de arrependimento. E por isso, Deus o rejeitou como rei. O segundo rei, e vamos para lá porque o tempo está passando, mas o segundo rei que Israel teve foi o rei Davi. E a história do rei Davi está narrada aí em 1 Samuel. Você tem aí a unção de Davi como rei e a fuga dele. Em 2 Samuel você tem o período então do reinado de Davi. E em 1 Crônicas, que é um livro escrito bem depois, 1 Crônicas é um livro escrito para fazer uma recapitulação da história de Israel. 1 e 2 Crônicas. Então, 1 e 2 Crônicas faz um resumo de praticamente 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Então, a história de Davi está narrada aí nesses livros. Deus escolheu então um novo rei, Davi, não pela aparência, mas pelo coração. Esse é um texto muito conhecido também, porque Deus rejeita Saul como rei, então Deus manda Samuel ir lá ungir um outro rei. E aí ele fala para ir lá na casa de Jessé, que é o pai de Davi. Quando ele chega lá, ele acha que é todo mundo, todos os filhos, tinha vários filhos, Jessé tinha vários filhos, e todos tinham pinta de rei, menos Davi. Davi era o mais improvável. E então Davi, Samuel fala, é esse daqui? Ah, deve ser esse daqui. Aí Deus fala, não, não é esse daí não. É outro. Ah, não, então deve ser esse daqui. Também não é esse daí não. E aí tem esse texto conhecido da palavra do Senhor também, 1 Samuel 16, 7, que diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus escolhe Davi não pela aparência dele, não porque ele tinha pinta de rei, não porque ele era forte, bonito, sábio e estratégico, mas pelo coração que ele tinha, um coração quebrantado diante do Senhor. Vocês conhecem a história? Ele matou Golias na força do Senhor. Golias, então, um filisteu, começa a desafiar o povo. Davi fica sabendo e ele vai lá e fala, quem que é esse incircunciso? Olha, eu vou vencer você com a força do Senhor. E então, de maneira completamente milagrosa, Davi vai lá e vence Golias, mata Golias. E a partir disso, ele se torna então um guerreiro. E o que acontece? Eu não sei se todo mundo sabe dessa parte da história, mas que Davi começa a ficar famoso entre o povo. Depois que ele mata o gigante Golias, ele começa a ficar famoso, e aí Saul começa a se ver ameaçado por Davi. Ele começa a pensar, puxa, esse rapazinho aí que veio do campo, porque Davi, antes de virar esse guerreiro, ele era um pastor de ovelhas, esse rapazinho que vem do campo aí, o bicho tá ficando famoso, e daqui a pouco ele vai tomar o meu lugar, a galera tá gostando mais dele e ele tá fazendo mais sucesso que eu. Então, Saul começa a ficar com inveja, começa a se sentir ameaçado por Davi, e Saul começa então a perseguir Davi para matá-lo. E o que acontece é que Davi passa um longo período da vida dele, um período assim, até que então, desde que ele mata Golias, e esse tempinho depois que ele fica famoso, e Saul então começa a persegui-lo, até a morte de Saul, ele passa um período da sua vida fugindo, de caverna em caverna, de lugar em lugar, e Saul perseguindo ele, tentando matá-lo. Então imagina você ter um período da sua vida, e aqui um destaque importante para fazer é o seguinte, Davi não fez nada de errado, Davi ele não fez nada contra o rei, ele não tinha pretensão de aplicar um golpe de Estado para tomar o poder, mas Saul se viu ameaçado, e então você imagina isso, você não fez nada de errado, mas você vive a sua vida fugindo de lugar em lugar, porque o rei do seu país está querendo matá-lo, está atrás de você com seus exércitos. Essa foi a vida de Davi. Mas esse, gente, não foi um período perdido da vida de Davi e nem um período aleatório da vida dele. Na verdade, foi um período de treinamento na vida de Davi. Deus estava preparando Davi para ser o grande rei que Davi foi. E esse tempo no deserto é um tempo onde Deus então estava preparando ele. Boa parte dos salmos foram escritos durante esse tempo que Davi estava passando no deserto, onde Davi fala dos inimigos dele que têm se levantado, das dificuldades dele e assim por diante. Mas Deus estava preparando ele para aquilo que Deus tinha mais para frente. E aqui tem uma palavra importante para você. Lembre-se disso. Os grandes períodos de dificuldade de nossas vidas, os grandes desertos da vida, nada mais são do que a escola de Deus para nos preparar para aquilo que Ele quer fazer por meio de nós no futuro. Eu lembro um pastor que dizia que a nossa maior dor se torna futuramente o nosso ministério. E, da mesma forma que Davi passou por esse período
e foi treinado por Deus para aquilo que Deus ia fazer através dele futuramente, todas as dificuldades que nós passamos na vida, a gente tem que olhar dessa mesma forma. Deus está me preparando para me usar de alguma forma e me usar em alguma coisa. Não olhe para os momentos difíceis da vida como momentos que você tem que suportar e que passe logo e você não aprende nada com isso. Olhe para os momentos da vida como Deus te preparando para aquilo que Ele tem para fazer em você e por meio de você. E um destaque muito legal da gente falar desse período que Davi passou fugindo no deserto, foi que ele teve 2 chances de matar Saul durante esse período. E nas 2 vezes, uma vez ele estava escondido numa caverna e Saul entrou lá para fazer as suas necessidades, e ele entra sozinho, sem lança, sem espada, sem escudo, sem nada, e ele não sabe que Davi está escondido lá dentro. E Davi podia a qualquer momento então sair lá de trás com a lança, enfiar no meio de Saul e acabar com esse sofrimento. E na outra oportunidade, Saul está dormindo e Davi também tem a chance de matá-lo. E nas 2 ocasiões, Davi se recusa. E as pessoas que estavam com Davi falam: Davi, Deus está entregando Saul na sua mão. Olha lá, o homem que está te perseguindo, que está fazendo injustiça contra você, Deus está te dando a oportunidade de fazer justiça. E nas 2 ocasiões, Davi fala assim: olha, eu não vou levantar a mão contra um ungido do Senhor. Eu não vou me vingar. Deus, no tempo dele, ele vai fazer a justiça dele. E aqui eu me lembro de um texto, Tiago 1:20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes a gente quer resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos. E a história de Davi nos mostra que a gente precisa aprender a descansar na justiça de Deus. Existe um Deus que é justo no céu. E eu não preciso querer fazer o papel dele, tomar vingança, punir as pessoas que fazem coisas erradas. Deixa que Deus, no tempo dele, do jeito dele, ele faz as coisas acontecerem. Então, eu quero te encorajar também a ler essas partes da história aí, 1 Samuel 24 e depois 1 Samuel 26. São as 2 ocasiões onde Davi se recusa a fazer justiça com as próprias mãos. E mesmo tendo que continuar fugindo depois disso, ele continua confiando na justiça e no cuidado de Deus. Saul morreu, Davi assumiu o trono, e aí ele ocupou uma fortaleza cananeia, que estava ocupada pelos jebuseus. Então ele invade essa cidade, ele expulsa os jebuseus de lá, e então ele estabelece aquela cidade como a capital de Israel, Jerusalém. Então, Jerusalém foi conquistada, foi uma cidade conquistada por Davi no período do reinado dele, e foi ele quem fez de Jerusalém a capital da nação de Israel, e é por isso que Jerusalém é chamada de cidade de Davi. Ele mesmo chamou da cidade dele. Ele falou: gostei dessa cidade, é aqui que eu vou ficar, é aqui que vai ser a capital do reino. Deus fez uma aliança com Davi, lembra do tema das alianças? Então, Deus fez uma aliança com Davi, e no versículo 2 Samuel 7, e aí lembra que 2 Samuel, quando está falando do reinado de Davi, já é 2 Samuel. 2 Samuel 7:16, Deus faz uma promessa para Davi. Ele promete que ia firmar o reino de Davi, e o trono de Davi ia firmar um reino que seria eterno, e o trono, o rei desse reino eterno, seria sempre um descendente de Davi. Então, Deus fez uma promessa e Deus fez uma aliança com Davi. Davi, eu vou firmar um reino que é eterno. E quem vai ocupar a cadeira e quem vai sentar como o rei desse reino vai ser sempre um descendente seu. E é interessante isso porque, eu não sei se você lembra, mas Deus fez a promessa para Adão: eu vou mandar um homem que vai remir, o descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Aí Deus especifica essa promessa. Esse homem que ele ia mandar viria por meio de Abraão, porque Deus fala para Abraão: por meio da sua vida eu vou abençoar todas as famílias da terra. Agora ele está especificando ainda mais essa mesma promessa, repetindo a aliança e especificando um pouco mais. E esse descendente que vai abençoar todas as terras, ele vai vir estabelecer um reino, e por meio desse reino ele vai abençoar todas as famílias da terra, e esse rei virá da descendência de Davi. E é por isso que Jesus, lá nos evangelhos, ele é chamado de filho de Davi, porque todos tinham essa promessa muito forte. O Messias, aquele que vai vir para trazer salvação, ele vai ser um descendente de Davi que vai sentar no trono e vai reinar sobre nós. A gente nunca teve paz, mas ele vai trazer a paz, ele vai trazer um reino de paz e de justiça para nós. E essa é uma aliança, então, que Deus faz com Davi, e é por isso que a partir daí você sempre vai ver um descendente de Davi no trono de Judá, no reino do sul. E, então, a aliança que Deus fez com Adão, com Abraão, depois com Davi, é a mesma aliança que vai se repetindo e vai ficando mais específica. Deus vai trazendo novas informações sobre essa aliança. É a mesma aliança expandida e especificada. E sobre o seu domínio, Israel teve uma grande expansão territorial. Davi foi um grande conquistador. E eu vou colocar uma imagem para vocês. Esse meinho aqui eram as terras da época de Saul. Na época que Davi assumiu o império, então, essa parte roxa aqui é a parte onde
Davi expandiu o império e a nação de Israel, conquistando muitas terras, o território praticamente, na verdade, mais que dobrou no período de Davi. E aí, quando chega o reinado de Salomão, Salomão foi mais esse pedacinho aqui de terra para Israel, e esse foi o momento auge aí da nação de Israel, onde a nação foi mais próspera e maior, foi nesse período de Salomão. Então, o último episódio aqui que eu quero destacar de Davi, isso está narrado lá em 2 Samuel 11 e 12. Davi, então, comete adultério com Batseba, o que desembocou em um assassinato. Batseba era uma mulher que era casada com um dos soldados de Davi, que estava na guerra, Urias. Então, Davi olha ela, deseja ela, adultera com ela, a mulher engravida, e para esconder tudo, ele manda colocar o soldado lá no fronte de batalha, onde ele sabia que o rapaz ia morrer. Então, ele adultera e promove o assassinato do soldado. E aqui a gente vê que mesmo os grandes homens de Deus, que se afastarem de Deus, têm a capacidade de fazer as coisas mais terríveis possíveis. Só que qual que é a diferença de Davi e Saul? Porque quando você olha, Davi fez uma coisa muito mais grave que Saul. Mas qual que é a diferença dos dois? É que Davi, quando foi confrontado, e eu vou ler esse texto, que eu gosto muito dele, quando confrontado, ele reconheceu o seu pecado. Olha que bonito esse texto, 2 Samuel 12, versículo 13. O profeta Natan confronta Davi e fala, ó, você pecou, e confronta Davi com relação ao adultério, e olha a resposta de Davi, no versículo 13, 2 Samuel 12. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Ponto final. Não tem justificativa, não tem motivo, não tem porquê. Eu pequei contra o Senhor. E essa era uma das marcas de Davi. Ele pecava, mas ele reconhecia os seus pecados, sem justificativas. Isso, gente, é um coração quebrantado. É um coração que, sem justificativas, reconhece os seus erros, não encobre, mas confessa e encontra misericórdia. E os Salmos 32 e o Salmo 51 são salmos escritos, são salmos de arrependimento escritos por Davi, após, então, o arrependimento desses pecados. Salmo 32, aquele salmo lindo. Bem-aventurado o homem cujos seus pecados são perdoados. Bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo. E ele vai falar, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu não reconheci os meus erros e não os confessei ao Senhor, os meus ossos estavam envelhecidos. E, ó, gente, tem muita gente em depressão hoje em dia. Nem toda depressão é por causa de pecado escondido, mas muitas são. Muitos estão deprimidos, porque quando nós calamos os nossos pecados, os nossos olhos vão se envelhecendo. A gente vai ficando desgostoso da vida. E Davi fala, quando eu confessei o meu pecado, eu recebi misericórdia. Bem-aventurado aquele que tem o seu pecado perdoado. E o Salmo 51, que é um outro salmo lindo de arrependimento, também quero encorajar vocês a ler esses dois salmos. Por causa dos seus pecados, apesar de Deus tê-lo perdoado, ele sofreu muitas consequências e muitos problemas familiares por causa dos pecados dele. Isso está narrado em 2 Samuel 13 até o capítulo 18. Eu nem vou citar aqui, mas ele teve problema com os seus filhos e problemas gravíssimos dentro da sua casa. E isso é tudo consequência do pecado dele, porque Deus perdoa a culpa do nosso pecado, mas as consequências, muitas consequências dos nossos pecados nós colhemos aqui nesse mundo. Deus perdoa o pecado, mas algumas consequências ficam. E Davi colheu consequência dos seus pecados, embora tenha sido perdoado por Deus. E uma última coisa é que por ele ter sido homem de guerra, ele não construiu o templo. Ele fez todo o preparativo para construir um templo ao Senhor, mas não foi ele que construiu, porque Deus falou que ele era um homem de guerra, que tinha muito sangue na mão. Então ele não queria que Davi construísse esse templo. E o terceiro, então, rei, para ser destacado, e essa primeira parte é um pouquinho maior, a segunda parte do reino dividido vai ser mais rapidinha, então por isso que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo aqui. Mas o terceiro rei foi o rei Salomão. A história dele está narrada em 1 Reis e 2 Crônicas 1 a 9. E quais são as coisas que a gente pode destacar da vida de Salomão? É que ele não era o candidato natural, ele tinha um irmão, Salomão era filho de Davi, mas existia outro filho de Davi que era mais velho que Salomão, então ele seria o candidato natural para o reino. Mas Deus escolheu Salomão como rei e não o irmão dele. Então, ele foi o candidato escolhido por Deus. Ele teve um reinado de paz, prosperidade, riqueza e maior alcance internacional. Então, a época áurea do nação de Israel, o auge da nação de Israel, foi a época do rei Salomão. Essa foi a época onde o reino desfrutou de mais paz, de prosperidade. Foi um reino muito rico na época de Salomão. Conta-se, assim, que Salomão, na época de Salomão, ouro era igual cimento, tinha para todo lado. Salomão era um homem extremamente rico, extremamente sábio, foi um rei muito, muito, muito próspero. Construiu, e aí foi ele o construtor do grande e majestoso templo de Jerusalém. Então, o primeiro templo foi construído
por Salomão, e ele era um templo extremamente majestoso. Esse templo foi destruído. No final a gente vai ver isso, mas quando o reino é levado cativo, esse reino é destruído, mas esse templo é destruído, mas ele foi o que construiu o grande, por isso que é chamado de Templo de Salomão. Ele permitiu, só que a história de Salomão é uma história triste, porque ele permitiu que a entrada do paganismo, porque ele se casou com mulheres pagãs. Eu vou ler esse texto, o perigo de uniões que desagradam a Deus, o problema de pessoas, do casamento interreligioso, o casamento misto, é um problema antigo que sempre trouxe consequências difíceis. E eu quero ler 1 Reis 11, a partir do versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que Deus havia dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois os perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Olha quantas mulheres. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, já estava velho, ele teve uma parte muito boa, uma parte onde ele caminhou com Deus, mas quando, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão, olha isso, ele edificou um santuário a Camus, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, a Moloque, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Salomão ele construiu santuários para outros deuses dentro de Israel. Por quê? Porque se casou com outras mulheres e se deixou levar pela emoção, pelo amor. E é por isso, gente, que a gente sempre fala que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos nossos relacionamentos, e principalmente com relacionamentos amorosos. E é por isso que a Bíblia o tempo todo nos orienta e nos dirige a quem caminha com o Senhor, se casar com quem também caminha com o Senhor. E independente dos seus sentimentos e do que o seu coração, pelo que o seu coração arde, porque a gente vê um homem aqui, o texto vai dizer que o coração dele se apegou a essas mulheres. E por isso ele se perverteu e se afastou completamente do Senhor. E a consequência não foi só sobre ele, mas Deus, o texto vai dizer, eu não vou ler esse texto, mas a partir do versículo 31 de 1 Reis 11, vai dizer que porque Salomão então fez toda essa idolatria no povo de Israel, Deus então dividiria o reino. Consequência, o reino seria dividido por causa disso. A queda de Israel se deu por causa do seguinte: Salomão se casou com mulheres pagãs, ele então começou a idolatrar os deuses dessas mulheres pagãs, então ele levou toda essa idolatria para o reino, e o reino então foi dividido pelo Senhor. Resuminho aí, os 3 reis cometeram pecados, e quem sofre a consequência? Saul tinha um coração obstinado e só ele sofreu as consequências. Davi cometeu adultério e a família dele sofreu as consequências. E Salomão trouxe a idolatria e todo o reino sofreu as consequências. Esse é o período do reino unido. E aqui, gente, só um parênteses aqui. Tome muito cuidado com ter um coração obstinado e fazer coisas e não tratar dos seus pecados diante de Deus. Porque como a gente vê na história de Davi e Salomão, quando nós erramos, não somos só nós que sofremos por causa dos nossos pecados, mas aqueles que estão à nossa volta também sofrem quando nós temos um coração distante do Senhor. E por fim, gente, eu vou falar desse 7º período, eu vou falar um pouco mais rápido disso daqui, mas tem bastante informações, mas eu vou deixar aí, eu vou colocar os slides e depois, se vocês quiserem, vocês olham com mais calma. Mas os livros que compreendem esse período, então você tem o Reino Unido, então o período em que o reino... Por que chama Reino Unido? Porque a nação de Israel era uma nação só, que estava debaixo de um rei, então por isso Reino Unido. E agora nós temos o reino dividido. Por que chama Reino Dividido? Porque a nação de Israel se dividiu em 2. Então eram 2 reinos. E quais são os livros que narram esse período? 1ª e 2ª Reis e 2ª Crônicas. E os profetas: Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Então a maioria dos profetas é desse período aqui do reino dividido. Quanto tempo durou? 345 anos. A descrição, uma rápida descrição.
o reino de Israel se dividiu em dois reinos e passaram séculos como duas nações distintas, cada uma tinha o seu rei, cada uma fazia as suas coisas. Como que isso se deu e como que o reino se dividiu? Motivo da divisão. Roboão foi filho de Salomão e assumiu o reino. E quando ele assumiu o reino, os sábios de Salomão chegou para ele e falou assim, Roboão, Salomão estabeleceu alguns impostos que são pesados para o povo. Rapaz, você quer que esse povo te ame? Então faz o seguinte, diminui um pouquinho os impostos. Aí esse povo vai te amar, você vai ganhar a simpatia do povo, aí depois você pode fazer o que você quiser. Mas entre como rei, suavizando as coisas. E você vai ver que o povo vai te amar. Só que aí, ao invés de seguir esse conselho, ele foi para os amiguinhos dele, amiguinhos de infância, os amigos jovens dele, e perguntou, e vocês, o que vocês acham que eu devo fazer? Eles falaram assim, não, Robão, você tem que chegar chegando, rapaz. Vocês têm que chegar falando o seguinte, vocês acham que o meu pai era um rei duro e pesado? Vocês vão ver, então. E vocês têm que aumentar profundamente os impostos para o povo sentir que você é o rei que manda, que você é um rei poderoso e tudo mais. E quem que Roboão escolheu seguir? Não os sábios, mas os seus amigos. E então, Jeroboão se levantou em favor do povo e provavelmente ele liderou como se fosse uma revolta, prometendo, se eu fosse rei, eu faria menos impostos e assim por diante. E ele então se levantou em favor do povo, provavelmente prometendo menos impostos. E aí o que aconteceu? 10 tribos, lembra que são 12 tribos, 10 tribos escolheram então romper com a nação de Israel e seguir a Jeroboão. 10 tribos romperam com Roboão, que era o filho de Salomão que assumiu o trono, para seguir Jeroboão. Então, Jeroboão virou rei dessas 10 tribos e eles formaram o Reino do Norte, ou também chamado de, quando você vai ler então em 2 Reis, você vai ver o Reino de Israel e o Reino de Judá. O Reino do Norte é o Reino de Israel e o Reino de Judá é o Reino do Sul. Então, ou o Reino do Norte ou o Reino de Israel. Passa a ser chamado, então, essas 10 tribos que seguiram Jeroboão. E somente Judá e Benjamim ficaram com Roboão e eles formaram, então, o Reino do Sul. Então, o reino se dividiu, 10 tribos foram com Jeroboão e formaram o Reino do Norte, 2 tribos ficaram com Roboão e formaram o Reino do Sul, ou o Reino de Judá. E aí, assim, uma visão bem panorâmica aí dos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, o nome, Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. Quantas tribos? 10 para o Reino do Norte e 2 para o Reino do Sul. A capital do Reino do Norte era Samaria, a capital do Reino do Sul era Jerusalém. Quanto tempo durou o Reino do Norte? 209 anos, e aí depois o Império Assírio invadiu lá, e aí eles destruíram tudo, então o Reino do Norte durou 209 anos, e o Reino do Sul durou 345 anos, até que a Babilônia invadiu e acabou com o reino, a gente vai ver isso semana que vem. Quantos reis teve no Reino do Norte? 19 reis. Quantos reis teve no Reino do Sul? 20 reis. De todos os 19 reis do Reino do Norte, quantos fizeram o que era bom perante o Senhor? 0, ninguém. Foi um reino terrível. Não tinha ninguém perto de Deus lá. E no Reino do Sul, quantas pessoas fizeram? Não tinha ninguém perto de Deus, dos reis, tá? Homens de Deus sempre estiveram lá. E quantos reis do Reino do Sul fizeram o que era bom perante o Senhor? 8. E no Reino do Sul, todos os reis eram da dinastia de Davi, eram descendentes de Davi. No Reino do Norte, você tem 4 dinastias. Então, você teve a dinastia de Jeroboão, e aí você teve uma revolta e entrou outro como rei. Aí você tem a dinastia de Baasa, depois Omri, depois Jeú. Então, por isso que quando você lê Segunda Reis, você vai ver, e então depois veio no Reino do Norte o rei tal. E em Judá veio o rei tal. Por que fala de Judá, Israel, Reino do Norte, Reino do Sul? Não é tudo a mesma coisa? Não, é porque nesse período ficaram-se séculos, então, como 2 nações e 2 reinos distintos. Quais são as coisas que a gente pode aqui destacar? A gente já falou aí dos 2 primeiros reis. O local de adoração em Judá e no Reino do Sul sempre foi Jerusalém, mas no Reino do Norte eles estabeleceram 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, e eles estabeleceram a ideia é o seguinte, para que o povo não voltasse lá e quisessem ir adorar em Israel, eles estabeleceram, o rei estabeleceu então dois lugares de adoração lá um em Dan e outro em Betel, fez 2 bezerros de ouro para o povo ir lá adorar. Fato a destacar, do Reino do Norte, houve um período em que a adoração a Baal foi sancionada como a adoração oficial do Reino de Israel. Isso daqui é uma coisa muito grave da história de Israel, mas houve um período onde o Deus oficial da história de Israel era o Deus Baal e não o Senhor nosso Deus. Isso foi na época de Acabe e Jezabel.
Então, Jezabel aí foi uma mulher terrível, vocês já devem ter ouvido falar dela, e foi nessa época, então, em que o Reino do Norte afundou, assim, deu o seu mergulho mais fundo na idolatria. E outro fato a destacar do Reino do Norte é que Elias e Eliseu foram os dois maiores profetas do Antigo Testamento, depois de Moisés, e eles profetizaram no Reino do Norte. Isso aqui é uma coisa interessante. Eles foram profetas não no Reino do Sul, mas no Reino do Norte, e eles lideraram um período onde Deus fez muitos e muitos e muitos milagres. Então, eles foram os principais aí, profetas do Antigo Testamento depois de Moisés. Eles eram o símbolo dos profetas do Antigo Testamento. No Reino do Sul, fato a destacar, os levitas, a grande maioria, ficou com o Reino do Sul. Você teve também no Reino do Sul, enquanto você tem no Reino do Norte Elias e Eliseu, os profetas se levantando, você teve no Reino do Sul 5 reis que foram reformadores, que se levantaram e falaram, puxa, tá tudo errado, vamos mudar tudo, e promoveram uma grande reforma religiosa na nação de Israel. Esses reis foram Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. E aqui tem um fato muito importante para destacar, é que como que um rei e um líder, quando um líder se compromete com Deus, como isso muda a nação. Porque quando esses reis assumiram o poder, eles mudaram completamente, não só a vida deles, mas todo mundo que estava à volta dele, toda a nação de Israel. E isso é uma realidade. Quando um líder tem um relacionamento sério com Deus, todos aqueles que estão com ele são impactados por isso. E aqui uma palavra para aqueles que são pais, para aqueles que são mães, para aqueles que são líderes de qualquer coisa. A pergunta é se você é um líder que tem feito uma reforma religiosa constante e promovido uma reforma religiosa na vida das pessoas que estão à sua volta. Levado o Senhor para a vida delas, aproximado elas do Senhor. Porque grandes homens de Deus, perceba, esses homens eram líderes políticos. Mas não é porque eles eram líderes políticos que ele fala, mas esse negócio de Deus é com sacerdotes, a gente só mexe com política, não. Eles olhavam para o compromisso deles com o Senhor, na ideia de que eles tinham que dirigir o povo para mais perto do Senhor. E um último fato a destacar da nação de Judá é que o pior rei que Judá teve foi Manassés, e você pode ler essa história que está lá em 2 Reis 22, mas Manassés foi um rei terrível, terrível também aos olhos do Senhor. Gente, tem aí a lista de todos os reis, olha lá, reino de Israel e reino de Judá. Não vou passar por isso daí, mas você tem o nome deles, o que eles fizeram, se foi o que era bom, o que era mal, tá vendo? Israel só tem o que é mal. E aqui Judá tem um ou outro que fez o que era bom. E aí você tem o texto de onde narra a história deles. Isso daqui, eu só coloquei isso aqui no slide para depois eu vou mandar isso para vocês e vocês podem verificar e olhar isso daqui com mais calma. Mas esses daqui são todos os reis do período do reino dividido, tanto os reis da nação de Israel, do reino do norte, quanto da nação de Judá, o reino do sul. E por fim, esse daqui é o meu último slide. Os profetas, a grande maioria dos profetas são desse período. Então, você tem aqui os profetas, e aí eu vou citar isso daqui também. Quem foram os profetas, em que época ele exerceu seu ministério e em que local ele exerceu seu ministério. Então você tem Joel, o profeta Joel, do livro de Joel, ele exerceu seu ministério na época do rei Joás, no Reino do Sul. Você tem o profeta Isaías, que profetizou, em que época ele exerceu seu ministério? Nos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Percebe que foi bastante tempo em que Isaías exerceu seu ministério profético, também em Judá. Você tem Sofonias, o livro de Sofonias exerceu seu ministério na época dos reis Manassés, Amon e Josias, também no reino de Judá. Jeremias, que exerceu seu ministério na época de Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias, também reino do sul. E o profeta Abacuque, na época de Joaquim, também no reino do sul. Você tem os profetas do reino do norte, que são somente 2, Oséias e Amós, profetas assim que escreveram. Você tem Elias e Eliseu também, que são profetas que não têm livro bíblico escrito, mas você tem Oséias e Amós, os dois fizeram seu ministério, desenvolveram seu ministério na época de Jeroboão II, e os dois exerceram então seu ministério no Reino do Norte. E aí você tem Jonas, um ponto fora da curva, porque embora ele também tenha exercido seu ministério na época de Jeroboão II, do Reino do Norte, ele era do Reino do Norte, ele não exerce um ministério nem em Judá, nem em Israel, nem no Reino do Norte, nem no Reino do Sul, mas lá em Nínive. Jonas é um lampejo do Deus missionário que nós temos, é um lampejo de que Deus ele estava de olho em Israel, mas não só em Israel, mas ele pretendia desde sempre esparramar sua glória e proclamar-se a si mesmo para todas as nações da terra. Então, Jonas aí é um outsider dos profetas, porque ele vai para outro lugar, ele não se enquadra dentro do ministério profético normal, porque ele exerce seu ministério em outra nação que não tinha nada a ver com o reino de Israel, que não era do povo de Deus, que não tinha compromisso nenhum com o Senhor.
mas ele prega e mais de 100 mil pessoas se convertem lá em Nínive, embora ele não tenha tido vontade nenhuma de ir lá pregar, e você pode ler essa história lá no livro de Jonas. Então, gente, fechando aqui a nossa aula, panorama do Antigo Testamento, vou só citar mais uma vez os períodos, período das origens, e lembra, origens, criação, queda, redenção, criação, queda, Torre de Babel e Noé, depois você tem os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, depois você tem o período do Êxodo, Moisés, libertação do Egito, 40 anos rodando no deserto, depois você tem conquistas, Josué lidera a conquista da Terra Prometida, depois você tem juízes, 350 anos num ciclo de falhas, onde Deus levantava então libertadores regionais, depois do povo cair em idolatria e clamar a ele por libertação. Depois você tem o período do Reino Unido, os 3 reis foram Saul, Davi e Salomão, desse período, 40 anos cada um de reinado, e depois você tem o período do reino dividido, a nação de Israel se divide em 2, reino do norte e reino do sul, e então você tem aí muitos anos com muitos reis, e uma história muito complicada se desenvolvendo nesse período. Semana que vem a gente vê reino cativo e retorno. Então é isso, gente, nós encerramos aqui a nossa reflexão de hoje, e aí eu quero abrir para quem tiver perguntas, esse é o momento para nós tirarmos as nossas dúvidas.